É Ivani de Lourdes, de Lourdes. Marquesa de Oliveira, Você é natural de onde, Ivani? Mojimirim. E por que você está aqui em Franca? Meu pai mudou-se para cá em 64 para a gente estudar na universidade, que não era universidade, era faculdade. Ciências e Letras de Franca, era gratuita. Porque naquele tempo pagar, a gente teria que, morava em Casa Branca, teria que sair de lá para ir para Campinas. Ficaria oneroso e só eu e minha irmã, meu pai, o italiano antigo, não queria que a gente viajasse todo dia. Aí sim, radicamos aqui. O seu pai trabalhava com o quê? Na ferrovia, ele era ferroviário. Mas é da Mogiana? Na Mogiana. Então você lembra da Mogiana? Lembro. Aliás, a Mogiana tem 2 casas tombadas, você marca certo. na sua reportagem aí. É. Que eu acho que já não está valendo nem mais o tombamento, que eu estou vendo outro uso para elas. Tinha 2 casas geminadas tombadas, o pátio da estação. E hoje eu não vejo mais. Chama a área azul lá. É. Ô, Ivani, agora você estudou aqui em Franca. Aonde você estudou em Franca? Estudei sempre no Torquato Caleiro. Terminei, a época falava ginasial. Fiz a 8ª série, o curso normal lá. Depois eu ingressei na faculdade de Ciências e Letras. Que é da Unesp, a Unesp. Hoje é Unesp. É Unesp, né? Unesp. Ô, Ivani, aí você se formou e trabalhando aqui em Franca, professora. Me formei professora 1, hoje fala PEB 1, professora primária certo. Naquele tempo, certo. Pelo IETC. Depois eu fiz pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras de Franca, que é a atual Unesp, no campus do centro. Certo. E você foi ocupando cargos que você lecionou na Unifran há muitos anos, né? Lecionei na Unifran. Que matéria que você lecionava na Unifran? História da Educação. História da Educação. E ocupou, a gente falava naquele tempo, delegacia de ensino, que era dirigente, né? Agora é dirigente regional de ensino. De ensino. Ali são quantas escolas ligadas da sua época? Eram 70, mas já faz 3 anos isso. As escolas. E você ficou quantos anos? 13. 13 anos. Foi um período muito bom. Muito bom, a equipe era muito boa, inclusive a Meire fez história lá conosco, marcou presença. Nós conseguimos colocar Franca nesses 3 anos, por 13 anos, à frente do interior. Não era a principal diretoria em termos de aproveitamento, mas era uma das. Uma das, melhor. E você conviveu com governadores, né? Quais são os governadores? Conheci, o Geraldo... Conheci o Dr. Geraldo Alckmin. Ele participava muito de perto com a gente. Conheci também o que antecedeu. Quem que era o anterior? Cláudio Lembo. O Cláudio Lembo. O Cláudio Lembo tem um vínculo muito forte com o Mackenzie. Com o Mackenzie. A Universidade Presbiteriana da nossa igreja. Eu gostaria de fazer um pós-doc lá em Neurociências. Mas você tem uma formação superior além da... Tem, né? Tem pós-doutorado, né? Você tem Ivani... Não, eu tenho doutorado. Doutorado. Eu gostaria de fazer pós-doutorado no Mackenzie. No Mackenzie. Agora, nós estamos aqui perto da casa do Cariolato, que é uma casa tombada, que tem uma história muito rica. Esse homem foi o arquiteto famoso da Franca, né? Porque a capelinha, o mosteiro lá de Claraval e o templo da igreja presbiteriana ali, e tem muitas outras obras do Cariolato em Franca, né? O trabalho dele que marcou presença. No dia que ele morreu, o neto, o Cássio, foi procurar o padre para rezar missa para ele. O padre falou assim: não, eu não posso rezar missa, não. Ué? Ele ficou assustado. Ele falou assim: não, para o seu avô tem que chamar o Papa. Ah, tá bom. Então assim eu concordo também. Olha os detalhes externos da casa. A casa dele Por dentro são os mesmos detalhes. Agora eu vou contar uma outra coisa, você acha que você não sabe. Essa casa foi feita com muito material de demolição. Essa porta de entrada foi feita com material de demolição. Ivani, você está com o seu esposo. O seu esposo é natural de onde? São Tomás de Aquino, Minas Gerais. Mineiro. Mineiro. Como que é o seu pai lá? Como que chamava? Orlando Cândido de Oliveira. E a sua mãe? Ana Emília de Oliveira. Você lembra dos irmãos do seu pai lá? Não lembro não. Você saiu de lá há quanto tempo? Quando você tinha? Bem novinho.
Bem novo, né? Eu tenho registrado muita coisa de São Tomás de Aquino. Ali tem uma história muito grande dos Couto Rosa. E tem o Couto Rosa. Couto Rosa. Marindo Rosa, né? As fazendas, o terreirão de pedra, né? Eram vizinhos da mãe dele. Da sua mãe lá, Nós tínhamos um sítio lá. na época. Ô, Ivani, agora voltando aqui o assunto. O que você já editou de livros como escritora? Eu já estou precisando contar nos dedos. Meus livros de literatura artística. Quase eu, mas não eu. Rezas Fortes do Terreiro de Avocandinha, porque alguém me chamou de macumbeira. Você sempre usou as roupas meio Eu passei 3 meses É. pesquisando o ponto comum da lei do karma, orientalismo, um palavreado do candomblé e algumas rezas católicas. E fiz um mix, pus esse nome. Mas, na verdade, eu provo nesse livro que há uma verdade única em tudo quanto é canto. Fazer o bem, fazer o bem. O bem. Fazer o bem faz bem. Né? E eu tenho um livro seu, acho uns 2 ou 3 livros, né? E muita poesia também, né? Poesia, eu escrevo poesia. Poesias e crônica. E aqui está tendo o que você falou? Aqui agora funciona a biblioteca. Como é que é? Academia Francana de Letras. E nós estamos relacionando a biblioteca. Nós vamos cadastrar essa biblioteca. Estamos pleiteando junto ao Condefat o tombamento dos nossos livros. A primeira vez foi negada. Sim. Agora nós entramos em grau de recurso. Quarta-feira nós vamos conversar com eles, vamos ver se vira. Porque uma vez tombado o nosso acervo, nenhum ato político de algum prefeito menos afeiçoado à literatura vai estragar. Certo. E vocês têm uma biblioteca boa, né? Mais de 1000 exemplares. Mais de 1000 exemplares. E deve ter alguma coisa raridade. Nossa, mas tem coisa rara. Assim, eu descobri um texto que é de antes de Cristo o autor. Não que o texto seja escrito naquela época, mas foi criado por Virgílio. Virgílio? Antes de Cristo, está escrito em latim. Mas então é uma Eneida. Não, não é Eneida. É outra. Eneida tem aí também, em latim. Você precisa vir em uma hora. É uma hora. Pega a meia e vem. Eu gosto demais do Virgílio. Virgílio foi o que acompanhou Dante nas... Aí quem sabe um dia você não dá um alô para alguém que você conheça no Mackenzie para ver seu ingresso no pós-doc. Mas eu quero neurociências. Neurociência. Ô, Ivani, que ótimo. Você está falando aqui, a literatura fascina, né? Fascinante, a história é muitíssimo mais. É um negócio que não tem fim, né? Faz um mês que eu estou aí, eu estou muito satisfeita. Mas é uma trabalheira, porque os livros se decompõem na mão. Tem gente que encapou os dados fundamentais, eu não posso desencapar. As coleções não têm data de publicação, deve ser alguma norma. Aí porque eu faço o manuscrito, que eu trabalho braçal. Certo. Alguém faz a relação digital e uma outra moça põe nas normas da BNT para mim. Então elas ficam todas bravas. Cadê a data? Cadê a data? Você vai ser responsável para ser um braço meu aqui dentro dessa academia. Eu não sou escritor, mas eu queria conversar com alguns escritores para registrar um pouco de história, o que eu estou fazendo com você aqui. A Perpétua vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu já conversei com algumas pessoas aqui dentro, aproveitando esse espaço. Mas ter só uma sala ali com a luz e a gente chega e separa a pessoa lá e a gente começa a entrevistar, contar um pouquinho de história. Eu conversei com o professor, que é seu colega, né? Confrade, como é que é? Eu sou um confrade. É o Dr. Eugênio Castro Liporoni. Ah, sim. Certo? Ele contando um pouco de história da Franca, né? E eu estou fazendo isso hoje. Eu estou registrando uma história bonita, que é a sua história de uma pessoa vitoriosa, né? É uma escritora franca, que não é francana, né? Eu sou cidadão francano, eu sou por adoção. Você por adoção. Me adotaram. Você estava na cerimônia? Eu sei, e eu sou mineiro, mas eu sou apaixonado ainda por Franca, ainda não sou reconhecido um francano, mas a minha esposa... Eu sou do leste de Minas, na divisa com o Espírito Santo. Mas eu tenho um filho nascido em Caratinga e o outro gerado em Caratinga e nascido em Franca, que é o Tácito. Tácito eu conheço. Muito obrigado pela sua atenção e nós vamos conversar mais, viu? Sim. Nós vamos conversar mais. Só falar, a Perpétua adora dar entrevista. A
a presidente. A presidente. E fala para Ela ela... é mineira, mas é mineira de, como é que chama lá? Delfinópolis. Delfinópolis. Aqui pertinho. É. Aqui pertinho. Ó, um abraço. Hoje Outro dia pra você. 5, né? 5 de fevereiro. 5 de fevereiro de 2018. Aqui conversando com uma pessoa muito especial. Obrigado. Obrigada a você. É o champanhe. O champanhe. Frente. Marcelinho Chopin. Aqui é a rotatória. Chopanhari é a Avenida Ismael Alonso de Alonso. Eles estão programando aqui, fazendo uma rotatória. Pontes aqui. É, o trânsito é mais pesado. Avenida Champanhe. Galo velho. Ele é de laranja.